que subiste com júbilo ao som da trombeta, a honra e a glória para sempre ao nosso amado, pois tu que te assentas sob o trono da sua santidade, a ti, Senhor, bendizemos, glorificamos e rendemos aos teus pés, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmã Jane. Amém. Louvado e exaltado sejas tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Muito obrigada, ó Deus da glória, por mais uma vez o Senhor ter nos chamado, ter nos reunidos aqui para juntos assim buscarmos, louvarmos e exaltarmos o teu santo nome. Ó Pai de amor, diante de ti estamos, Senhor. Por favor, venha purificar-nos, Senhor, meu Pai. Venha, por favor, perdoar os nossos pecados, ó Deus da glória. Que o Senhor, ó Deus da glória, limpa-nos, Senhor, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, se falamos mal, se olhamos mal, se pensamos mal. Ó Deus da glória, seja qual for o pecado que cada uma de nós cometeu, Senhor, meu Pai, essa hora cada mulher diante de ti possa confessar, ó Deus da glória. Conforme está na tua palavra, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. Por isso, essa hora estamos diante de ti. Por favor, tenha misericórdia de nós e perdoa nossos pecados, ó Deus da glória. Te pedimos, ó Senhor, para que nós possamos receber a tua palavra, ó Deus da glória, para que possamos recebê-la de tal forma que sejamos transformadas, ó Senhor. Essa hora, Senhor, meu Pai, queremos estar diante de ti, Senhor, meu Pai, por favor, aceita-nos, Senhor, na tua presença, ó Deus. Venha aceitar a nossa adoração, venha aceitar, por favor, Senhor, meu Pai, o nosso culto, o nosso louvor, Senhor, meu Pai. Tudo que for dito aqui, tudo que nós fizermos, que seja somente para a tua honra e para a tua glória. Por favor, também, ó Pai de amor, envie o teu Espírito Santo, Senhor, meu Pai, neste momento, na casa de cada pessoa que está a participar desta reunião. Que nós possamos estar preparadas, Senhor, ó Pai, para ouvirmos a tua palavra, Espírito Santo, superabunda em nós. Que ao recebermos a tua palavra, ó Pai, que cada uma possa receber consoante as suas necessidades. Espírito Santo, fale ao nosso coração, venha nos ajudar a compreender, Senhor Pai, porque se tu não nos ajudares, não nos auxiliares, não iremos compreender, Senhor meu Pai, a mensagem que tens para nós hoje. Por isso, clamamos e pedimos para que se faças presente, que possas superabundar, que possas, Senhor meu Pai, nos fazer compreender tudo, Senhor meu Pai, e que toda adoração seja somente para honrar e louvar e exaltar o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Venha nos ensinar, venha nos repreender, Senhor meu Pai, e tudo que não for de acordo à tua vontade, Senhor meu Pai, que não seja feito, ó Deus da glória. Entregamos a vida de cada irmã em tuas mãos nesse instante, cada pessoa que está a assistir, a ouvir, Senhor meu Pai, esta reunião, ó Deus da glória, que seja transformada ao sair daqui, ó Senhor. Venha estar também com o nosso orador de hoje, para que ao nos passar a palavra que vem de ti, Senhor meu Pai, ele também possa ser transformado e possa estar mais perto de ti, Senhor. Obrigada, ó Deus da glória, porque o Senhor nos escolheu cada uma para estarmos aqui unidas. Em nome do teu Filho amado Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amadas irmãs, conforme eu vos disse no princípio, hoje nós vamos ter o pastor Ronaldo de Oliveira. Ele é orador, comunicador, é apresentador da rede televisiva Novo Tempo e hoje ele irá falar conosco sobre o filho pródigo e o seu irmão. Vamos todas abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a palavra que o pastor tem para nós. Acho que o pastor já está na sala. Já está. Já está. Jéssica, desativa a sala. Não, o pastor já está.
Tá bem, então só espera que a gente ficar desativo. Ah, tá bem. Um momento. Tá bem. Muito obrigado, Jéssica. Obrigado, irmã Ana. Obrigado também, irmã Sheila, que nos convidou para estarmos aqui. Eu não sei se eu digo Moazekele ou Alale. Aí vai variar um pouco. As duas coisas. As duas coisas. Ok, tá bem. É um prazer muito grande. Acho que a parte mais importante do meu currículo é que passei um período em Angola, em 1982. Minha esposa e eu, e mais nosso filhinho de 1 ano e 3 meses, o André, estivemos no Bongo. E depois de muito tempo, esse sonho de trabalharmos como missionários estava sendo realizado. Infelizmente, na segunda noite que estávamos lá no Bongo, a UNITA entrou dentro do nosso colégio, do nosso hospital, e sequestrou todos os estrangeiros que estavam ali. E nós ficamos com eles cerca de 3 meses e meio. Foi uma experiência bastante crucial, mas marcante em nossa vida. Pastor Pedro Balança de Freitas, falecido, meu grande amigo, uma pessoa que admiro tremendamente, faleceu aí há uns anos atrás. Ele era o presidente da única União Angolana, com sede em Uambo, e foi nos recepcionar, foi nos levar até o Bongo, mostrou a nossa casa, e naquela primeira noite, nós chegamos a dormir, à 1 da manhã, eles entraram e levaram tudo, levaram o Dr. Ferran Sabaté e a Vitória Duarte, que hoje é enfermeira e lidera ali o Hospital do Bongo. Voltou, se casou e com um pastor, e está lá. É uma guerreira, é uma argentina, tem feito um trabalho muito bonito ali, até se não convidaram para falar aí para as irmãs, recomendo que a convidem, porque ela tem muita história para contar. E depois fomos libertados, saímos pela região do Okavango, se eu não me engano, o rio se chama, Okavango se chama, mas já na região do Caprivi, Namíbia. Sim. Isso, e de lá fomos para a África do Sul, para Johannesburgo, depois Pretória, e voltamos para o Brasil. E Deus tem me dado a bênção de ter voltado várias vezes para Angola, e depois de 30 anos quase, voltamos pela primeira vez. Tinha assinado um compromisso com a guerrilha que, enquanto estivesse em guerra, não poderia voltar. E meus sonhos aqui no Brasil eram esses. Eu tinha acabado de descer pela TAG no aeroporto, 4 de fevereiro, se eu não me engano, e a UNITA tinha descoberto que eu estava lá e eu comecei a fugir. Eu acordava fugindo. Esses eram os meus sonhos, porque eu tinha um desejo muito grande de voltar para Angola. Minha esposa está aqui, quietinha do lado. Talvez ela venha aqui depois para dar um tchauzinho, mas nós temos nosso coração aí. Em 2014, já tinha ido algumas vezes aí, levei meu filho, já tinha ido inclusive à casa do pastor Pedro Balança, em Uambo, e estávamos em Benguela, Lubito, Catumbela, Bahia Farta, essa região, Dombe Grande também, estávamos fazendo evangelismo nessa região, e eu tive a oportunidade de levar esse meu filho, que agora tem 37 anos, para poder conhecer o pastor Pedro Balança de Freitas e conhecer Angola, conhecer a casa onde nós vivemos e fomos sequestrados. E foi uma experiência linda, maravilhosa. Levei minha neta, que hoje tem 18 anos, para que ela pudesse estar ali. Agradeço muito o convite, me sinto muito honrado, eu não posso negar nada para Angola. Eu tenho assim, muita paixão, tenho muitos amigos aí que são pastores, outros não são pastores. E tem muita gente que me escreve por causa do programa, Reavivados. Eu acho que o programa passa aí às 10 da manhã, se eu não me engano. Quando estive aí a última vez em Luanda, acho que foi ano passado, eu assisti o programa às 10 da manhã. E ele sai às 10 da manhã e à 00:30 do outro dia. Então, meia hora depois do dia seguinte, ele reprisa e a gente recebe muitas mensagens de Angola. Estamos muito satisfeitos, muito felizes. E eu estou vendo muitos rostinhos simpáticos, eu não devo conhecer o pessoal aqui, a Sheila, que estava no nosso curso para Caminho a Cristo, lá na igreja de Londres, tem vários angolanos lá também, cabo-verdianos e tal, e de São Tomé também.
E eu me sinto muito bem, me sinto muito à vontade, muito feliz em poder estar aí com vocês. A semana é de gratidão. Bom, primeiro parabenizar, né? Não sei se eu já falei para tanta gente no Zoom, 159 telinhas, né? Eu vou dar uma passeada por aqui, mas sei que algumas acabam mostrando só a fotografia, por algum motivo, mas é muito bom ter vocês aqui, alegria. Não importa qual é a sua denominação, nós estamos falando aqui entre cristãos, e eu queria falar nessa Semana da Gratidão sobre um tema que para mim me fez muito bem. Para mim me fez assim extremamente bem. Está em Lucas capítulo 15, praticamente o título já diz tudo, né? Que diz respeito a esse tema. Já preguei aqui na minha igreja esse tema. Eu sou pastor aqui de uma comunidade chamada Morumbi, é um nome indígena que quer dizer Montanha Verde, indígena do Brasil, e temos uma comunidade de 800 membros, temos 2 cultos, e agora estamos voltando pouco a pouco, essa pandemia, estamos voltando com 1/3 da capacidade só aos sábados de manhã. Os cultos são transmitidos, eu faço 3 lives por dia, visito as pessoas por telefone e pelos aplicativos também. Já cheguei até a fazer funeral pelo WhatsApp. E pessoas que falecem com Covid, é muito rápido o funeral dessas pessoas. E a gente tem acompanhado um pouco a evolução também da pandemia aí no vosso país. E, por alguma razão muito positiva, os países africanos, como muitos achavam, não estão sofrendo assim o número de mortes que se previa. Graças a Deus, glória a Deus. Eu vejo muito isso por causa da saúde da constituição física também do povo africano e também por Deus. Aqui no Brasil nós estamos muito assolados, o número de mortes é o 2º no mundo e o número de mortes por milhão de habitantes é o 11º no mundo. A gente não está numa corrida para ver quem fica em último lugar ou primeiro, mas nós estamos nos tratando bastante. Aqui eu já estou em casa com minha esposa há quase 6 meses. Temos saído algumas poucas vezes para ir à igreja, com máscara, com aquele face shield e outras coisas mais. Mas Deus tem guardado a nossa vida aqui. Bom, conhecem a história que está aqui em Lucas capítulo 15? Eu acho que a maioria conhece aqui esta história do filho pródigo, né? Na realidade, quem foi pródigo aqui foi o pai, né? O pai que foi pródigo. E a gente associa até a palavra pródigo como fugitivo. Muito pelo contrário, pródigo é aquele que dá, é aquele que oferece, é aquele que acolhe. Eu gosto muito dessa palavra, acolhimento. Igreja é um lugar de acolher, o evangelho acolhe as pessoas com as suas mais diferentes necessidades e possibilidades. Então, é uma história que são 3 parábolas, uma sessão com 3 parábolas, que tem 2 versos que praticamente são passados por cima, porque a gente conhece bem a parábola da ovelha perdida, conhece bem a parábola da dracma perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Mas há 2 versos que introduzem esse texto, que são de suma importância. Na realidade, eles mostram o contexto em que Jesus mencionou essas 3 parábolas. E eu quero ler esses 2 versos aqui, 1 e 2 de Lucas, né, 15. Assim, aproximavam-se, eu leio na Bíblia, na Almeida revisada e atualizada. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esse texto, para mim, aqui é muito significante, porque ele diz qual era a plateia de Jesus naquele dia. E ele conta essas histórias justamente para que essas pessoas pudessem tirar lições muito importantes. Eu não perguntei, mas não sei se há alguém do Zango 3 aí, mas se houver, meu abraço. Ah, a Emília está ali. Mande um abraço. Não, Emília, é outra. Está escrita ali. Zango 1? Zango 1? Ah, ok, Zango 1. Ok. Muito prazer, então, mande um abraço para aqueles queridos irmãos ali do Zango 3. Esther, né? Acho que a Esther, que era uma das líderes ali também. Um grande abraço. Bom, mas aqui, então,
há dois grupos de pessoas, de dois grupos. Dois grupos e dois grupos. O primeiro grupo era de publicanos e pecadores, foram lá para ouvir. O segundo grupo, de fariseus e escribas, foram lá para criticar. Dois grupos. Há sempre dois grupos onde a gente vai, né? Sempre a gente vê pessoas que concordam e pessoas que discordam. Sempre há pessoas que concordam e pessoas que discordam aí. Mas aqui nesse primeiro grupo, vamos identificar bem as pessoas. Publicanos e pecadores. Por que a Bíblia fala pecadores se todos são pecadores? Mas havia um grupo que os judeus consideravam, assim como os judeus consideravam os não-judeus como cães, esta era a expressão mais dura que eles davam. Quem estudou a lição da Escola Sabatina viu hoje a mulher cananeia, ou sírio-fenícia, né? E a expressão cães por ali, os judeus chamavam os não-judeus de cães. Eles chamavam também os judeus fracos na fé de pecadores. Então, quem eram os pecadores? Pecadores eram os pastores, porque o pastor poderia trazer a sua ovelha depois do pôr do sol da sexta-feira e ele estaria pecando. Então, ele tinha uma profissão altamente capaz de fazê-lo pecar em algum momento. O pescador também era um pecador. Ele poderia voltar depois do pôr do sol da sexta-feira e outras coisas mais, né? Poderia trazer um peixe imundo junto com os peixes que ele havia pescado, segundo a visão dos judeus, e isso seria extremamente negativo, e por isso que eles eram chamados de pecadores. Havia um outro grupo também das prostitutas, e outros grupos mais, os pecadores. Então havia um grupo de publicanos. Quem era o publicano? Era o funcionário público, trabalhava para o governo. Era um judeu que cobrava impostos para Roma e enviava esses impostos. Não só enviava os impostos, mas ficava uma parte. Porque Roma dizia assim, é tantas moedas por habitante, por compra disso, por peixe, por isso, por aquilo, por quilo ou de farinha, etc. Então, é isso. Se você cobrar mais, esse é o seu salário, então faça o seu salário. Uma boa profissão, né? Em que a gente dá o que o dono quer e pode cobrar qualquer coisa acima daquilo. Eles cobravam, eles tiravam a pele dos judeus. Os judeus odiavam os publicanos. Então, o primeiro grupo eram de pessoas que eram rejeitadas, publicanos e pecadores. Só que eles foram lá para ouvir, eles estavam precisando. Eles achavam que estavam devendo alguma coisa para Deus. Então, eles foram lá para ouvir. O outro grupo, porém, era formado de fariseus e escribas. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles judeus estritos, não é? Extremistas. Eram aqueles que contavam os passos no sábado. Mais ou menos 1 quilômetro era a caminhada de um sábado, e eles contavam, vamos dizer assim, 1.200 passos, e não podiam caminhar mais do que isso. Mas só que eles arrumaram até um jeito de resolver isso, porque se eles colocassem um prato de comida ali a 1.200 passos e comessem a comida da casa deles, eles podiam bater na barriga e dizer assim, comi a comida da minha casa. Ele podia andar mais 1.200 passos. Eles tinham lá umas saídas, mas eram muito estritos. Não se podia cuspir no chão no sábado, porque alguém podia passar o pé em cima do cuspe da terra, um lodo, faria um buraquinho, e a lei dizia que era proibido arar a terra no sábado, então era proibido. Era proibido cuspir também na grama, porque a lei dizia que era proibido, era pecado, regar as plantas no sábado. Se uma pessoa tivesse a sua casa pegando fogo, ela não podia tirar nada de lá. Mas aí alguns judeus disseram, não, você pode tirar o que você carregar com a sua roupa. Então, você pode colocar uma roupa em cima da outra e sair, isso pode. Então, você vai deixar a casa pegar fogo. Mas se você vira aí uma ovelha num buraco, você pode tirar a ovelha. Mas também não pode curar quem tem uma doença crônica, como a história de Jesus curando o homem que tinha a mão mirrada, né, toda torta. Era uma doença crônica. Então, não se podia curar uma pessoa com doença crônica, só uma doença emergencial. Então, assim, o sábado se tornou um peso muito grande por causa dos judeus. O dízimo dos fariseus, por causa do dízimo também, e outras, eram muitas regras, mais de 600 regras, que eles acrescentaram à Bíblia. Isso estava fora da Bíblia. Infelizmente, hoje, muita gente também acrescenta coisas na religião que não tem nada a ver com religião. Não tem absolutamente nada com religião. Eu não vou citar algumas aqui, mas a gente pode imaginar o que sejam essas coisas. Pesos, excessos. O publicano
aliás, o escriba, então, eu que escrevia a lei, era escrito também. Ele contava as palavras, as letras e das páginas que ele copiava. Então, alguém que era versado, além de copiar, ele era conhecido ou conhecia a Bíblia Sagrada. O primeiro grupo achava que devia alguma coisa para Deus. Estava em débito. Eram pecadores e publicanos. Mas o segundo grupo achava que Deus devia algumas coisas para eles. E a história, ou essas parábolas, vão girar em torno desses dois pensamentos diferentes. Os que achavam que deviam alguma coisa para Deus e foram lá para ouvir. E os que achavam que Deus devia alguma coisa para eles de tão santo que eles eram. Então Deus tem que responder a oração do santo. Senhor, eu não faço nada errado, por que o Senhor não responde minha oração? Muita gente fala assim. Senhor, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, e tem gente que diz até assim, Senhor, eu preciso do emprego, então vou fazer um jejum de 40 dias, ou de 10 dias, ou de um dia, ou de um final de semana por mês, sei lá, um dia por semana. Deus não é um Deus de troca. Ele não é um Deus de troca. Aqui estavam certos os que foram para ouvir, porque achavam que deviam alguma coisa para Deus. Não os fariseus e os escribas, que achavam que Deus devia para eles alguma coisa. Então, rapidamente, só citar, não vou ler aqui os versos, mas a primeira parábola fala do quê? 100 ovelhas, quando o pastor guardou-as, sentiu a falta de uma e foi atrás dela. Eu gosto desse detalhe aqui, foi atrás dela de noite, né? Enfrentando os perigos, porque ele guardava à tardezinha as ovelhas. Mas ele largou tudo e foi atrás. E achou. E voltou com muita alegria, trazendo-a aqui nas costas, nos ombros. Chamou os seus amigos pastores para comemorar com ele, porque só os pastores é que iam entender o que significava achar uma ovelha perdida. Se ele contasse isso para o marceneiro, talvez ele dissesse, muito legal, mas ele não entendia exatamente o que significava aquilo. Segunda história. A mulher, que tinha o seu dote, 10 moedas, era um dote que o pai havia dado, que deveria ser usado na falta de um esposo, quando o esposo morresse. A viuvez era uma coisa horrível, sempre foi, mas também era marcante naquele tempo. Ela teria um pequeno tesouro para poder... Talvez esse dote tenha sido dado pelo rapaz para o pai, e o pai deu uma parte do dote para ela. Era um dinheiro de emergência. De vez em quando ela ia contar o dinheiro, dar uma olhadinha, dizer, esse dinheiro aqui está certo, está tudo ok aqui. Não tinha banco, não havia bancos para guardar o dinheiro. E um dia ela percebeu que faltava uma moeda. E ela acendeu uma lâmpada. Só quem morou assim, em situações assim, bem difíceis, onde não há energia, pode entender quanto vale uma lâmpada, uma vela. Aqui no Brasil, eu nasci em Interlagos, onde tem o autódromo, tem a Fórmula 1 e tal, por ali. Mas era a ponta da linha. E ali funcionava bem quando tinha corrida. Quando não tinha corrida, o bairro ficava largado. E por muitas vezes nós vivemos sem energia elétrica. Muita. Minha mãe perdeu muita coisa na sua geladeira. Mas a gente tinha muitas velas. E a vela era uma coisa importante. Então, às vezes, você levava uma vela a mais para um lugar, meu pai dizia assim, apaga essa vela, deixa uma só, vamos economizar. Naquele tempo, o óleo era caro. Tanto é que Jesus conta outra parábola e diz que 10 mulheres levaram suas lâmpadas para esperar o marido, ou o noivo, né, da festa chegar. Não o noivo delas, mas o noivo da festa chegar. 5 delas colocaram o mínimo para poderem não gastar muito. E 5 delas levaram mais, investiram. Então o óleo era uma coisa muito cara, era caro. Tanto é que eles usavam muito pouco e tinham que economizar esse azeite. E ela usou o azeite durante o dia para procurar a sua moeda. As casas não tinham muitas janelas, e também uma porta só, geralmente. Não tinha uma porta de entrada, outra de saída, e tinha poucas janelas. E ela usou aquele azeite e achou. E o que ela fez? Ela chamou as suas amigas, que também tinham esse mesmo costume de guardar esse pequeno tesouro, e contou para elas, olha, eu perdi uma moeda e achei, e elas ficaram felizes. Porque só uma mulher podia entender o que significava uma moeda dessas perdida. Aí, a parábola do filho.
O filho olhou para o pai e disse assim, pai, eu te odeio. Já que você não morre mesmo, me dá a tua herança. Aliás, me dá a herança que me pertence. Na realidade, não pertencia a nada, ele não tinha morrido. Mas muita gente faz isso que o filho pródigo faz. Para mim, você morreu. Já ouviu essa frase? Para mim, você morreu. É triste quando um pai se dirige a uma filha que talvez engravidou, né, sem estar casada, e diz assim, para mim, você não é mais filha. Vai embora. É a hora que mais ela precisa, né? É a hora que mais ela precisa. E nós fazemos isso com muitas pessoas, nós matamos algumas pessoas. Essa pessoa para mim morreu, eu não quero mais nem saber dessa pessoa. Ele olha para o pai e diz assim, pai, você para mim já morreu. Sabe o que eu quero seu? Seu dinheiro. Aliás, quando você morrer, uma parte vai ser minha, então me dá logo agora, porque para mim você já morreu. E o pai deu. Aparece o irmão do filho pródigo, mas no final, mas ele acompanhou isso. E ele deve ter ficado muito indignado, né? É uma parábola, mas vamos imaginar. Ficaria ou não? Ficaria, claro que ficaria. O que você acha? Ficaria. Como é que ele pega? O pai está vivo. Ele vai pegar metade da fortuna, vai levar, vai fazer o quê? E ele saiu, foi para uma terra distante, diz a história, e lá gastou de uma maneira maluca. Gastou com mulheres, gastou com bebida, gastou com amigos, entre aspas, e acabou o dinheiro. Acabou. Diz que tem 3 tipos de amigos, né? O amigo meu, que é aquele assim, amigo meu, eu conheço, estudei com ele, amigo meu. Tem o meu amigo, esse eu conheço tudo, eu sei tudo dele, ele sabe tudo de mim. E tem o amigo do que é meu. Então, quando eu deixo de ter as coisas, o amigo do que é meu me deixa também. Eu conheci um casal muito bonito, 2 filhinhas. Ele sofreu um acidente, aliás, e ele ficou paraplégico. Perdeu as funções da sua genitália, as funções sexuais, e estava ali. Sua esposa o tratava bem, ele adaptou toda a casa, etc. De repente, ele me escreve, dizendo, pastor, minha esposa me abandonou. E ela escreveu assim, eu me casei com um homem inteiro, não com isso daí que você se tornou. Essa frase ficou na cabeça dele, sabe? Isso daí que você se tornou. Tem muita gente que está nos cercando só por causa daquilo que a gente tem, que a gente é. É alguém se casar com uma mulher bonita ou um rapaz bonito. Depois de algum tempo, as coisas não ficam sempre como estão, não é? Como foram. Então, vai lá, o homem troca uma mulher de 50 anos por 2 de 25. Ou faz alguma outra coisa a mais. Então, é só interesse na fachada, interesse do dinheiro. Então, esses tipos de amigos sempre existem. Cuidado na escolha dos seus amigos. Muito cuidado das suas amigas. Bom, um amigo se compadeceu dele e falou o seguinte, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas você pode cuidar dos porcos. Para nós, cuidar dos porcos é um trabalho, tudo bem, né? Muita gente não come porco e tal, mas para ele, para um judeu, para Jesus contar uma história dizendo que esse menino que tinha tudo, perdeu, foi cuidar de porcos, era muita humilhação. Porque bastava a sombra do porco passar sobre o seu pé para considerar você uma pessoa imunda. E agora o judeu vai dormir com um porco? Mas ele pecou demais, ele fez... Agora eu fico imaginando esses 2 grupos, né? Os publicanos e os pecadores, os fariseus e os escribas, pensando durante a história. É bem feito, é isso daí. Você fez isso, você vai morrer aí entre os porcos. E talvez os publicanos e os pecadores, né, diziam assim, puxa, que pena um rapaz desse. Que pena que ele não se arrepende. Mas ele se arrependeu. Na história, de repente, Jesus diz, olha, mas ele pensou e assim, olha, meu pai tratava melhor os funcionários dele, os servos dele. Eu vou voltar para lá. E vou dizer, pai, é o seguinte, o senhor não é mais meu pai, está tudo certo. Eu errei, eu gastei sua fortuna, esse filho morreu, é uma outra pessoa que me dá uma chance como empregado. Porque ele pensou, meu pai dá comida, dá cama, e eu tenho chinelo. Aqui eu não tenho chinelo, não tenho sapato, não tenho nada. Eu tenho uma roupa rasgada e fedida, mal cheirosa. E ele foi. E a história diz que o pai estava olhando ele de longe, né? Eu fico imaginando esse pai entrando no quarto desse rapaz, vendo a cama vazia,
cheirando os lençóis e dizendo, meu filho foi embora. Mas ele não perdeu a esperança, ele ficou esperando, e à medida que ele apontou na estrada, o pai sai correndo. E faz algumas coisas incríveis. Manda-o ficar quieto, enquanto ele queria explicar. Pai, é o seguinte, é que eu errei. Filho, você voltou. Está aqui o anel, é meu filho. Está aqui uma sandália, está aqui minha roupa. Vamos lá, vamos ter festa hoje. E ele convidou as famílias, que só as famílias poderiam entender o que era um filho perdido. Então, são 3 histórias. A gente já vai para o irmão do filho pródigo para terminar. A primeira história fala de um pastor que perde 1% do seu rebanho e que volta com alegria. Quem a Bíblia diz que é o pastor? É Jesus. É o bom pastor. Ok, então essa primeira parábola fala de Jesus. Fala de agropecuária e fala de 1%. A segunda parábola fala de 10%. Quem é o azeite na Bíblia? Espírito Santo. Então, a segunda parábola fala do Espírito Santo. A terceira parábola fala do Pai. Quem é o Pai na Bíblia? É Deus. Então, aqui a gente tem a Trindade trabalhando para que o homem não se perca. É a Trindade fazendo de tudo. E quando acha alguém perdido, vibra. Fala de 1%, 10% e 50%. A maior perda foi entre os seres humanos, entre as famílias. Mas o pai não poupou esforços. Agora, então, ele dá uma festa. E a Bíblia diz aqui que o irmão mais velho chega e vê festa e diz assim, oba, tem festa hoje, que beleza. Que maravilha, temos uma festa hoje em casa. E ele pergunta para o servo, escuta, meu pai, o que aconteceu aí que ele está dando festa? Uma festa, e diz assim, seu irmão voltou. Eu posso imaginar, numa história real, e diz assim, mas eu não tenho irmão. Meu irmão morreu. Meu irmão, quando saiu daqui, matou meu pai, eu matei-o também. Eu não tenho irmão. E ele não teria piedade. Eu imagino que numa história real a gente reagiria assim. E disse assim, como? É? Pai, o que aconteceu, pai? Se eu estou aqui te servindo há tanto tempo, eu estou aqui te aguentando, eu fiquei, você me deve, você me deve. E agora vem esse teu filho, não era irmão dele, né? Tinha matado o irmão dele. Esse teu filho vem aqui e você dá uma... Pai, você nunca me deu um cabritinho para comer com meus amigos? Aí o pai diz assim, filho, mas tudo que eu tenho é seu. Se metade dos meus bens eu dei para este filho que foi embora, a outra metade é sua, o que tem aqui é seu. Você não precisa me pedir nada. O sentimento do filho pródigo era o mesmo sentimento dos fariseus. Você me deve. Você me deve. E o sentimento do irmão do filho pródigo era o mesmo, aliás, do filho pródigo, né? Do irmão, é você me deve, pai. Do filho pródigo era eu devo, pai. Então, onde a gente encaixa a graça em tudo isso e a gratidão? É aí. Só pessoas que acham que Deus não lhes deve são gratas. Deus deve o que para mim? Me responda. Eu, quando estive era o 3º dia de sequestro. A gente estava andando. No dia seguinte, a gente ia passar pelo Cunene. Era o 3º dia de sequestro, nós andamos do sábado à noite, sábado à tarde, às 3 da tarde, até o domingo, às 4 da tarde, sem parar. E nessa noite o governo nos achou 2 vezes. E um coronel que estava presente ali me abordou agora quando estive em Zango. E naquele ginásio todo. Ele disse assim, eu estava naquela tropa que foi resgatar vocês, mas quando nós vimos que vocês iam morrer, nós demos um passo para trás. Eu fiquei muito emocionado com isso. Mas ali, naquele dia, Angola é muito importante para mim por causa daquele dia. Aquele dia, eu me virei para Deus e disse assim, Senhor, me tira daqui. Eu sou missionário. Eu vim aqui para ajudar o povo angolano. Por que o senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Fomos sequestrados. Agora vamos morrer. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eram tiros para todo canto. E eles mandaram a gente correr. Essa noite, para mim, foi a noite... Eu já tive várias conversões na minha vida e sei que eu vou ter outras.
A gente não se converte uma vez para sempre, não. Mas essa noite, para mim, foi uma das principais noites da minha vida, que eu mudei a chave. Eu achava que Deus me devia, que eu era muito bom. Puxa, vai ser missionário, que bacana. Aquela noite Deus me ajudou, porque só eu posso fazer isso, a mudar a chave. E a entender que eu devo para Cristo, para Deus. Você sabe o que ele fez? Você sabe. Ele deu a vida por mim para que eu não morra a segunda morte. A primeira morte, ele está preocupado sim, e chora, como Jesus chorou diante de Lázaro, na tumba. Porque a morte não era uma coisa para existir. Esta primeira morte é o resultado do pecado, ok. Agora, a segunda morte, que é o final do pecado, não precisa ser morrida por ninguém. Porque se eu aceito a Cristo, eu não preciso morrer a segunda morte. Agora, onde está o coração grato? O coração grato tem um princípio. Não é só agradecer que chove ou que não chove, ou que... Aí agora vocês estão na época do cacimbo, né? Então não chove, é isso, né? Então, se chove, se não chove, se tem isso, se tem emprego, se não tem emprego, se tem aqui... Não é só isso, consegui isso, foi curado, não é só isso. Gratidão é um princípio que brota do eu achar, o eu chegar à conclusão, digo melhor, que eu devo para Deus. E só não estou morto, e só não deixei de existir porque Ele morreu no meu lugar. E só não estarei morto para sempre porque a segunda morte Ele venceu. Você sabe que nós não vamos ser condenados pelos nossos pecados, né? Entenda bem isso aqui. Nós não seremos condenados pelos nossos pecados. Sabe pelo que nós vamos nos perder? De não termos acreditado no perdão de Deus e na sua graça. Não são os pecados que nos condenam. Aí, nós somos pecadores, não tem. O que nos condena é não termos buscado da fonte a graça. E aqui são 3 histórias da graça. Da graça. O pastor deixou tudo e foi atrás da ovelha. Ele podia ter morrido. À noite, salteadores, animais. E diz o pastor, o bom pastor é assim, larga tudo e vai. Aí os publicanos e pecadores, amém, amém. E os fariseus, imagina, esse pastor tinha 99, para que sair buscar outra? Isso é a graça. O fariseu não entendia que ele devia para Deus, ele achava que Deus devia para ele, porque ele orava às 6 da manhã, às 9, às 3 da tarde e às 6 da tarde, porque ele dava o dízimo do endro e do cominho, porque ele orava, porque ele ia na sinagoga, porque ele doava, porque ele fazia, ele ajudava a viúva. Era muito importante ajudar a viúva e órfã naqueles dias. Era muito importante. Então, Deus me deve. Uma pessoa dessa nunca vai ser grata. Nunca vai ter gratidão no coração. Há muitas pessoas que vivem assim. Aqui no Brasil nós estamos falando que é o mimimi. A pessoa chora por qualquer coisa. Mimimi, 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 mimimi. Tá chorando, chorando. Não pode encostar. Mimimi. Ah, mimimi. As pessoas reclamam por tudo. Reclamam porque tem água, porque não tem água, porque tem luz, porque não tem luz. Reclamam por tudo. São pessoas insatisfeitas. Você consegue satisfazer uma pessoa insatisfeita? Nunca. A menos que ela creia que deve. Jesus contou outra parábola. O camarada devia o mundo e o fundo. Ia dar a família dele para pagar a dívida dele diante do rei. Aí o rei o chamou. E ele disse assim, por favor, a família é a única coisa que eu tenho. Eu já não tenho mais nada. Perdoa minha dívida. O rei falou, tá bom, vou perder. Era muito dinheiro. Na parábola, esse camarada sai todo feliz. Ah, puxa, graças. O rei, nossa, que beleza. Aí encontrou um devedor. Pegou um devedor que devia muito menos do que ele para o rei e falou assim, me paga. Me paga. E o encheu de socos e etc. Aí alguém viu, foi falar para o rei, ele mandou prender o homem. Falou, pois agora você vai pagar com a vida. Eu te dei um perdão para uma dívida enorme e você não consegue perdoar o outro. Nós somos assim quando achamos que as pessoas nos devem. Que Deus nos deve. Todo mundo nos deve. Mimimi, todo mundo me deve. Mimimi, para lá e para cá.
Ah, por que eu não nasci naquele lar? Por que eu não nasci assim? Por que meus olhos não sei o quê? Por que eu sou baixo? Por que eu sou alto? Por que eu sou forte? Por que eu sou magrinho? Por que eu sou fraquinho? Ah, por que eu não entrei na faculdade? Por que meu pai não é rico? Por que não sei... Mimimi, 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 mimimi. E aí nós vamos de mimimi, mimimi. Sabe o que nós vamos ser na vida? Nada. Crescem as pessoas que são gratas. Aleluia. A Deus primeiro. E as pessoas. Crescem as pessoas que conseguem enxergar, num pequeno detalhe, o amor de Deus. Você está lá atribulado, nós estamos aqui em casa, eu fechei as janelas que eu vivo gravando para o Novo Tempo aqui. Eu não vou ao Novo Tempo, eu gravo aqui em casa, esse é o cenário do meu programa. Quem vê o programa vai ver que esse é o cenário. Não saio. Tem dia que essa cortina fica fechada, que tem duas amplas janelas aqui, mas fica fechada. Porque eu estou lá. De repente alguém me escreve numa live assim, o sol tá lindo, aí eu vou lá dar uma abridinha na janela, tá lindo mesmo. Eu não estava vendo o sol e eu estava ficando já meio nervoso com esse negócio aqui. A gente tem que ver as coisas que Deus fez. Olha que bebezinho bonitinho ali, Lucines Thomas. Tem um bebezinho ali. Não dá para agradecer a Deus pelo bebezinho? Não dá? É uma coisa linda. Que milagre é esse? Os cientistas evolucionistas têm que ter muitos trilhões de anos. Não dá para fazer uma criança assim, do nada. Tem duas matérias se unidas, daqui a pouco as duas conseguem procriar. Isso é uma loucura, só Deus. As grandezas de Deus são maravilhosas, mas o mais importante é a salvação em Cristo Jesus. Aí a gente está devendo para Deus muito. Sabe como é que ele cobra a gente? Aceita. Conhece a história daquele homem que queria viajar muito de navio? Queria atravessar o Oceano Atlântico? Ele ajuntou dinheiro e comprou o bilhete. Feliz da vida. Comprou o bilhete numa classe bem baixinha. Aí ele levou uma sacola de pães e queijos. E disse, puxa, eu comprei o bilhete, mas eu não vou no restaurante, não. Eu só quero viajar. Eu vou comer meu pão, meu queijo. Você já conhece essa história? Ele vai para debaixo da escada. Toda hora que toca a sirene para ir para o restaurante, ele vai para debaixo da escada para comer. Depois de uns dias, o pão embolorou, o queijo também embolorou. E alguém o viu ali, comendo, e disse, amigo, o que você está fazendo aí? Ele disse assim, estou comendo aqui, porque eu não tenho dinheiro para ir no restaurante. Ué, mas não te disseram que a passagem que você comprou, dela estava incluído também a comida? Nós agimos assim. A graça de Deus é assim. A gente vive levando pão bolorento e comendo pão bolorento e queijo bolorento, mas a graça já nos salvou. A gente vive fazendo sacrifícios para Deus nos aceitar. Aleluia. A gente faz sacrifícios para Deus nos aceitar. Deus não aceita o bonzinho. Deus não aceita o bonzinho. O céu, o reino de Deus, né? Não é para quem pode, é para quem precisa. Não é para quem pode que ninguém pode. Não há uma justa alma sequer justa. Não há uma única alma justa, não há. O que há são pessoas que carecem, publicanos e pecadores. O fariseu olha para o publicano na oração e diz, Senhor, obrigado porque eu não sou que nem esse pecador aqui. Senhor, o Senhor e eu estamos quase assim, estou quase chegando lá. É o mal de Lúcifer. Eu vou subir lá em cima e vou ser igual a Deus. Não vai. Você é criatura. Você vai depender de Deus. Por isso que uma das maiores ilustrações é se você está ou não na videira. Ramo na videira produz fruto de quem? Da videira, não dele. Ramo sozinho para quê? Para ser queimado, fazer uma fogueirinha. Não serve para nada. Tem que estar ligado na videira. Não tem que estar nem amarrado, que não funciona. A videira que dá a seiva, dá a vida para o ramo e o ramo produz. Então, essa mensagem que eu queria deixar com você. Mulher angolana. Eu queria deixar com você que tem uma responsabilidade grande na sua casa, no seu trabalho, como mãe, não é? Como mais velha. É trazer uma das palavras mais lindas que eu acho em Umbundo, é o elabocô. O elabocô. A guerrilha cantava muito
Oi labocô, oi labocô, oi labocô, oi labocô, cuyo Angola. Nem sei se as palavras são essas mesmo, mas ficou aqui na cabeça, né? Pelo que eles traduziam a esperança do povo angolano, né? E o filhinho do médico, o Dr. Ferran, chama-se Ferran Elaboco Sabaté. Está na Espanha. Acho linda essa palavra. A gente não pode perder a esperança. Não pode perder a esperança. Mas para ter um coração grato, eu não posso ser como o irmão do filho pródigo. Eu tenho que ser que nem o filho pródigo. Eu tenho que ser que nem o pecador e o publicano. Eu dependo do Senhor. E um dia Jesus falou tanto em dependência, disse assim, você tem que comer a minha carne, beber o meu sangue. E pô, saí assustado. Como? Ser dependente assim? Lógico que era figurada a ilustração, né, que ele estava dando. Aí Jesus olhou para os discípulos. Todo mundo estava indo embora. Jesus olha para os discípulos, vocês também não querem acompanhar esse povo aí? Aí Pedro diz assim, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida. Isso é um coração agradecido. A gente só consegue agradecer quando a gente para de dizer mi. A gente só tem um coração agradecido quando a gente reconhece que o pai podia ter dito para a gente assim, tá bom, vai trabalhar lá com os servos, tá? Ó, dá uma cama para ele lá no canto. Já estaria muito bom para esse rapaz, não estaria? Mas o pai foi lá e botou o anel nele, falou assim, você é meu filho. Isso me emociona muito. Você é meu filho, tá aqui o anel. Tá aqui a sandália, porque escravo não tem sandália, mas filho tem sandália. Então, pisa em cima do que é teu, do que eu te dou, do que é meu. É o que Deus faz. Tenha um coração grato. Não foi hoje? Pode ser amanhã. Não foi amanhã? Pode ser daqui a um ano. Não foi daqui a um ano? Vai ser na vida eterna. Porque lá não haverá mais choro, mais lágrima, mais pranto, mais dor, porque as primeiras coisas passaram. Não tem problema na vida. Espera. Nada de mimimi. É isso. Gratidão começa quando a gente reconhece que deve muito. E Deus não cobra nada a não ser a minha decisão. Tome uma decisão hoje, se você não tomou ainda. Faça o primeiro. Porque olha como ele trata você. Ele sai de noite para procurar você. Enfrenta os perigos. Ele gasta, investe o óleo do Espírito Santo para te achar. E ele te recebe, mesmo que você tenha matado ele. E nós o matamos na cruz do Calvário. Os nossos pecados o mataram. E mesmo isso acontecendo, ele ainda recebe você e diz assim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Não sei se devo fazer uma oração, se vocês vão cantar. Oração. Ok. Eu vou pedir para minha esposa fazer oração, tá bom? É a Rose. É que tem que dar cadeira. Aqui, bem, aqui. Ó. Não, é só... Olá. Muito obrigada. Pode fazer. É uma alegria poder estar aqui com as irmãs, com todas as pessoas. É um prazer. Que Deus abençoe vocês nesse grande ministério de seguir a Jesus e a sua família. Vamos orar? Grandioso Pai que estás nos céus, a nossa gratidão a Ti, porque nós temos a certeza da Tua presença entre nós. Temos a certeza do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua proteção. Sabemos que essas pessoas queridas, irmãs, moram muito distantes de nós, mas elas estão em nosso coração e estão também em nossas orações. Obrigada pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário em morrer por nós. E através dessa morte, nós temos a certeza da salvação, do perdão e a oportunidade de cada dia estarmos perto de Ti. Que possamos nos preparar a cada dia para a Tua volta. De uma forma muito especial, abençoa a cada irmã, a cada família, a cada cantinho do lar dessas irmãs. Que o Senhor as proteja e as guarde, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, então, a todas.
privilégio poder falar. Obrigado, Ana, a Sheila também. E que Deus mantenha vocês aí, ó, 206 telinhas de irmãs. Muito obrigada, pastor. Que estão desejosas de vê-lo voltar em breve. Amém. Muito obrigada, pastor. É um prazer ter aqui o pastor. Esperamos que não seja a primeira e a única vez, né? Vamos precisar muito do pastor aqui para nos falar esta palavra que liberta. Isso sim é palavra que liberta. Muitas das vezes não somos gratos a Deus, e esta palavra veio nos mostrar o quanto precisamos estar mais agradecidos pelo que Deus faz. Muito obrigado, pastor. Obrigada. Ana, podes passar. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Ana? Ana? Acho que a Ana colou. Bem, irmãs, estou agora. Conseguem me ouvir? Sim. Conseguem ouvir? Ok. Amadas irmãs, muito, muito obrigada. Desde já eu quero agradecer a todas as visitas que entraram hoje. Muito obrigada, visita. Sejam todas muito bem-vindas. Sintam-se abraçadas por Deus. Também quero anunciar a todas as integrantes do grupo que nós, para além da plataforma Zoom, também temos um link que está a correr no bate-papo, que é da nossa plataforma do Facebook. Eu vou pedir às irmãs que espalhem, vamos espalhar o máximo possível para o nosso Evangelho. Avisar as irmãs que no sábado, dia 29, temos a nossa vigília, já temos o post para ser partilhado, para alcançarmos muitas e muitas almas. Obrigada desde já a todas que disponibilizaram tempo para ouvirmos a palavra do Senhor. Muito obrigada a todas, tenham todas uma feliz noite e uma feliz semana, e que Deus nos abençoe, nos proteja e nos cuida.